Olá, meus amores! Como vocês estão? Boa noite! Agora é boa noite para vocês. Finalmente eu consegui falar boa noite para vocês, não é? A gente está sempre falando bom dia, boa tarde, não é? Porque os horários não batem e continua não batendo. Mas nós estamos agora podendo falar boa noite aí para todo mundo. Boa noite para vocês, boa noite para mim também. Então é boa noite para todo mundo, não é? Coisa boa. Gente, seja muito bem-vindo ao canal Meninos e Meninas. Mais uma live para a gente conseguir ensinar a aprender um pouquinho. Bom, já era uma live que eu já era para ter feito há bastante tempo. E como outras mais, aí a gente às vezes termina, vai deixando uma coisa, vai deixando outra e a gente não consegue. Então, aos pouquinhos, eu vou vir colocando algumas lives em alguns horários, assim, diferentes, para que a gente consiga passar para vocês, para que vocês consigam aprender e consiga ter uma facilidade, às vezes, maior, principalmente nessa questão das medidas e da modelagem. Porque a gente sabe que a modelagem, ela é muito boa, ela é ótima, o resultado é bacana, porém, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas têm problema em conseguir tirar as suas próprias medidas. Mas eu vou estar dando algumas explicações para vocês daqui a pouquinho. Então, obrigada para todo mundo que está assistindo, seja muito bem-vindo. E você que está chegando agora, já corre, deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Todo o conteúdo do canal fica gravado para que você consiga ver e rever a todo momento e todo o conteúdo é gratuito. Já temos a maratona de iniciantes para que você consiga também assistir. E essa maratona de iniciantes, ela tem os vídeos bem no beabá para que você consiga entender e aprender a conseguir resolver o problema da sua modelagem. Então, por enquanto, as maratonas de iniciante, os dias estão sendo segunda, quarta e sexta, às 8 horas de Brasília. Então, fica ligadinho que também já está acabando a maratona. E os vídeos estão lá todos gravados, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que pensar e lembrar na sua vida é acreditar. Acredite sempre, sempre tenha fé, né? Sempre tenha um pensamento positivo ao seu redor das coisas que você quer, de tudo aquilo que você busca. Acreditar que a sua vida não é melhor ou é pior do que a dos outros, não é? Nunca se sentir maior, menor ou pior. Ah, porque eu tô passando é pior, porque ninguém já passou. Todo mundo tem problema. E todas as pessoas passam por diversos problemas, cada um tem um nos seus níveis, não é? Como diz aquele ditado que cada um passa de acordo com o que tem que passar, né? Enfim, dá o frio conforme o cobertor. A gente tem que pensar, independente se esse ditado é certo ou não, independente se isso faz sentido ou não, mas saiba que você é igual, todos nós somos iguais, nós somos seres humanos, não é? Nós não somos, um é um robô, o outro é um boneco, o outro nasceu de uma forma, não. Somos todos iguais, somos todos seres humanos, errar é humano, não é? E mais uma coisa, somos todos da mesma linhagem. Então a gente tem que entender que se a gente não sabe de algo ou se a gente não tem algo, não é por isso que a gente vai se sentir menosprezado do que outra pessoa, se sentir menor ou se sentir maior por ter algo também que seja maior. Então que a gente possa estar sempre se sentindo igual, porque dessa forma a gente consegue encontrar sim a felicidade. Por quê? Porque você vai estar tratando todas as pessoas iguais e ao mesmo tempo as pessoas também vão te tratar dessa forma. E isso vai ser melhor não só para você, como para todo mundo que está ao seu redor. E no seu dia a dia, automaticamente você vai se sentir o quê? Tão feliz e tão bem, por quê? Porque automaticamente você vai estar, assim, ajudando já algumas pessoas sem você perceber. E é impressionante como que a gente consegue ajudar pessoas sem a gente perceber no nosso dia a dia com algumas coisas pequenas, não é? Pois é, meninas. Então, que você sempre lembre desses detalhes da nossa vida, não é isso? Então, meus amores, vamos estar falando sobre gradação de moldes, é isso mesmo. Por que esse termo gradação, né? O termo gradação, ele vem falando sobre um aumento ou uma diminuição que você vai ter em determinada coisa, né? De forma gradativa ou determinado grau, e aquilo vai estar aumentando ou aquilo vai estar diminuindo. Então, por isso, um dos termos utilizado. E é justamente sobre isso que eu quero mostrar e quero falar com vocês, quero fazer aqui com vocês.
Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma modelagem base, que é uma modelagem de um tamanho. Eu vou mostrar para vocês aqui, a minha que eu já tenho, de um tamanho pequeno, um tamanho 34, por exemplo, né? Deixa eu ver se foi 34 que eu anotei ali. Um tamanho 34 que eu vou estar fazendo. E do tamanho 34, a gente vai chegar até o tamanho, deixa eu ver aqui, o que equivale aí no Brasil, até o tamanho 50, tá bom? Então, é a gradação que a gente vai estar fazendo em uma saia. Então, poxa, tem bastante aí, né? Só que a gente sabe que não para por aí. Muitas pessoas não vestem 50, vestem 54, vestem 56, 58, 60, 62, não é assim? Existem vários números e vários tamanhos. E existe o tamanho do plus size e por aí vai. Então, primeira coisa, eu quero dar uma pincelada com vocês em relação a essa questão de gradação, que é para vocês conseguirem entender. Primeira coisa que eu quero falar, além da gradação, é em relação à modelagem. Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês e já falei e sempre estou repetindo aqui nos vídeos que eu falo sobre modelagem, que quando a gente faz uma modelagem, ou ela vai ser sob medida ou ela vai ser uma modelagem literalmente tabelada, não é? Como os manequins industriais que nós temos não só no Brasil, como aqui, eles seguem uma tabela determinada. No Brasil, eu sei que eles seguem algumas tabelas que são geralmente orientadas até por um órgão, que é o BNT, né, que ele regula determinadas coisas do comércio, das indústrias, enfim, do Brasil de uma forma. Aqui na Europa, aqui em Portugal, não existe um órgão específico para isso. Então, você tem um molde, uma tabela, e cada indústria, cada loja, ela vai colocar a tabela que ela acha melhor. Porém, claro que dentro daquele padrão. Então, por exemplo, também não é uma coisa aleatória, uma coisa totalmente diferente, mas vai sim acontecer de você chegar como aí no Brasil. Você chega num lugar e vai ter aquela diferença sim, tá? Oi, Gil. Olá, Leandro, tudo bom? Então, Leandro e todo mundo que tá aí, né? Pra ninguém ficar com ciúme, Boa noite, gradação de molde, então se encaixa somente em bases tabeladas, sob medida não? Sim, elas se encaixam sobre base tabelada, ela pode até se encaixar sob medida, mas o sob medida ele já está te dizendo, né? Ele é sob medida e ele já vai ter uma medida específica. Então você pode até fazer uma gradação, eu vou chegar nesse ponto sim, de molde relacionado com sob medida, tá? Mas vamos lá, o que você tem que entender? A gradação de molde, quando ela é feita, independente de como ela é feita, se ela é feita tabelada ou se ela está sendo feita sob medida, você já tem que entender que o teu molde, quando a gente tira as medidas e quando a gente começa a fazer modelagem, quando a gente começa a fazer uma pence, quando a gente começa a explicar um molde de como ele tem que ser feito e como ele tem que ser formado, automaticamente, o que eu passo para vocês? O padrão é assim. Mas se você sai do padrão, você sai do quê? Daquela regra. Por quê? Porque toda regra tem exceção. Então, automaticamente, você vai sair. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem ali, igual aqui, os manequins, eles são tabelados, eles são padrões, não é? Então, eles seguem aquela medida certinha. Se você já não segue, por exemplo, no teu quadril é muito grande e a cintura é muito fininho, automaticamente o que você precisa fazer? Você tem que fazer uma pence, muitas vezes maior naquela cintura, não é? Porque a cintura é muito fina, o quadril é muito grande e você tem que trabalhar um pouco mais para que você consiga literalmente um resultado melhor nessa parte da modelagem. Porém, o que acontece? Se você for graduar esse molde, você vai graduar para quem? Só se for para uma pessoa que tem um corpo parecido com o seu, não é? Porque a gente está falando sobre medida, entenderam? Então, por isso que quando a pessoa fala assim, vamos graduar um molde, geralmente, na maioria das vezes, ele é o quê? Tabelado. Ele pode ser sob medida? Poderia ser. Mas, para isso, aquelas pessoas que você está fazendo determinado molde, por exemplo, se você tem só modelos que tem para vestir ou só clientes que vestam a sua peça com a cintura fininha e o quadril desse tamanho, você tem clientes assim do tamanho
38, do tamanho 42, do tamanho 50 e automaticamente você vai conseguir fazer o quê? Essa graduação dentro desse biotipo delas, não é? Agora, não faz sentido, isso é uma questão de raciocínio, não vai fazer sentido você graduar um molde de uma pessoa que tem uma cintura bem fininha, um quadril bem largo, por quê? Porque ela foge do padrão, então esse não vai ser o padrão de muitas pessoas. Se você pegar esse modelagem e for graduando tudo, o que vai acontecer? Esse molde vai dar em todas as pessoas? Claro que não. Só vai dar nela e em pessoas que tenham aquele biotipo, não é isso? Queria saber qual é o tecido que vai ser usado para comprar antes da aula. O tecido de amanhã, gente. Vou falar três rapidinho aqui para a gente não fugir da aula. Pode ser viscose, crepe, tricoline. Foi? Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Você precisa entender essa questão da graduação, que é para você não sair fazendo um molde e sair graduando e depois você falar, mas o meu não deu. Então, a graduação do molde, eu vou estar ensinando para vocês, por quê? Porque aqui eu não tenho a sob medida de todo mundo, né? Então, eu não vou ter o sob medida de cada pessoa. Então, como eu falei, também não daria para eu ensinar dessa forma. Qualquer aula, qualquer local que você vai fazer uma aula e vai aprender sobre gradação de molde, você vai aprender relacionado com a tabela de medida. Mas isso não impede, como eu falei, que você possa fazer uma gradação de molde em cima de um sob medida, desde que aquele sob medida esteja na mesma linhagem, na mesma harmonia dos teus clientes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma peça menor e dali você vai aprender a graduar, a fazer essa gradação bem maior para que você consiga. E eu vou passar para vocês algumas medidas, as medidas principais, pelo menos do tamanho menor, que você consegue visualizar. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é em relação, vou mostrar um que eu tenho aqui de molde, né, de exemplo, para estar passando aqui para vocês. Não se confundam, porque aqui na Europa as nomenclaturas, vocês sabem, né, assim como nos Estados Unidos, quando a gente faz modelagens para empresa ou alguma coisa assim, a gente não usa como no Brasil a nomenclatura do PMG ou do 34, 38, 40. Aqui é o S, né, o M, o L, o XL, o XS, porque essas nomenclaturas eles vão representar também as mesmas coisas. Vai ser o P, né, o L vai ser o grande, o S vai ser o pequeno, o M do medium, né, do médio. Então, lembra que quando você olhar para o meu, vai terminar ficando um pouco diferente, né? Então aqui, ó, deixa eu puxar para cá, para a gente ver. Eu tenho aqui a parte da frente e tenho a parte das costas. E ele tá aqui graduado, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não é? E essa gradação, ela tá literalmente conseguindo fazer um modelo para uma pessoa 34 e ao mesmo tempo um modelo para uma pessoa que seja de tamanho 50, tá? Justamente para que você consiga estar fazendo. Lembrem que hoje a gente vai estar fazendo essa gradação relacionada com com a base da saia. Então não saia para você ir fazendo outras gradações de molde, porque tem outras coisas que são diferentes e depois você pode ter problema no molde. Uma coisa que eu quero explicar e mostrar para vocês é o seguinte. É o molde de saia básico, sim. Isso aí. Prestem atenção. Também, mais uma coisa para você entender sobre gradação. Presta atenção nisso aí. A gradação de molde, existem várias formas para serem feitas. Cada local, cada pessoa vai fazer de uma forma. Porém, assim como tabela de medida, você tem que começar a entender por que eu estou falando essas coisas todas. Porque se você não conseguir abrir sua cabeça e conseguir entender de como funciona essa parte da modelagem, você vai ficar só olhando para frente e vai achar, mas eu achei que fosse assim, assim, assim. Por exemplo, quando a gente fala assim, a medida da altura do quadril. Lembra que a gente sempre fala que a altura do quadril, na maioria das pessoas, é 20 centímetros, não é isso? Na maioria. Então, uma cliente que for 34, 36 vai ser 20 centímetros, mesmo ela sendo bem magrinha, aí é que tá. E uma cliente que for 50, ela é bem gordinha, ela também vai ter uma altura de quadril de 20 centímetros?
Então, prestem atenção numa coisa e num detalhe para você conseguir entender. Uma cliente que é 34, tamanho 34, ela pode sim ter 20 centímetros de altura de quadril, igual os 20 centímetros de quadril da altura de uma cliente que é tamanho 50. É possível? Sim, é possível. Por conta de quê? Essas duas clientes, elas podem ter o quê? Altura. Se elas têm uma altura muito grande, elas podem ter 20, podem ter 21, não é? Podem ter 22. Então, a altura daquele cliente vai ser o quê? Vai fazer diferença em relação ao molde que a gente está fazendo. Então, é claro, quando você olha, por isso que a sua mente tem que estar aberta. Você não pode pensar em modelagem dentro da caixinha e ficar assim, 2 e 2 são 4, 2 e 2 são 4. Claro que sempre a matemática na modelagem não erra, mas por essa outra linha de você conseguir colocar, você tem que literalmente começar a raciocinar. Olha, tudo bem, essa cliente, ela é magrinha, ela vai ser 34, mas ela é muito alta, então o quadril dela vai mudar. Algumas coisas nessas modelagens, né, a gente está falando de saia, mas se for, por exemplo, num vestido, numa blusa, algumas coisas vão ser alteradas da tabela padrão por conta disso, não é? Então, é isso que você tem que entender. Então, tem pessoas que fazem essas diferenças todinhas, às vezes coloca de 1 em 1 centímetro, ou de 2 em 2, ou coloca a partir de 3 numerações, você sobe 1 centímetro na altura de um quadril, ou a partir de 4. Então, isso varia muito. São detalhes pequenos, mas isso, por que eu estou falando só da questão da altura do quadril? Para vocês conseguirem entender esse raciocínio, porque senão a pessoa fica muito travada. E vocês vão ver isso aqui no que eu vou estar mostrando para vocês. Se você observar nessa modelagem que eu tenho aqui, frente e costas, eu tenho um aumento no meio costas, nas laterais, na bainha e aonde mais? Na parte de cima. E isso é justamente por quê? Por conta do que eu falei com vocês, de pessoas que você vai fazer. Quando você está fazendo a gradação de um molde, se você quer fazer já para deixar em casa e você já ter, e você já anotar para você, eu até anotei ali as numerações, porque a gente vai saindo um pouco dessa linha 34, 38, nananã, e vai entrando um pouco nesse do S, né, do M, do L, da nomenclatura daqui da Europa. Então, eu até marquei ali os numerozinhos para eu ir passando para vocês e para a gente estar fazendo. Então, lembrem de conseguir prestar atenção nesses detalhes. Deixa eu pegar aqui minha régua. Que é justamente para você não errar. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas se encaixam no padrão, claro, por isso que você consegue entrar numa loja, né, e uma magazine grande, você consegue comprar a sua roupa, tanto uma pessoa que é 34 como uma pessoa que é 50 ou que é 60, não é? Porém, ela vai ter o quê? Precisar muitas vezes de alguns ajustes. E mais um detalhe que eu vou falar com vocês aqui, essa gradação que nós fizemos, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 tamanhos. De uma gradação eu fui para esses outros todos, então você consegue estar entre um e outro e você vai só fazer um leve ajuste. Porém, a partir daí, você vai dizer, mas eu não poderia esticar um pouco mais? Não. Tem algumas peças, como principalmente a calça ou de repente até a blusa, que existem tipos de gradação que são diferentes. Então, por exemplo, numa saia reta, numa saia base, é diferente a gente chegar do 34 e chegar até o número 50 dentro de uma tabela padrão e conseguir fazer uma peça. Porém, você tem que entender que isso é uma saia. Quando a gente começa a trabalhar com calça ou até mesmo com uma blusa, isso dá uma diferença absurda. É por isso que muitas vezes quando você chega em uma loja, em uma grande magazine para você experimentar uma roupa e vestir, o que acontece? A pessoa está do seu lado. Por exemplo, uma amiga que veste 40 ou 38, ela vestiu 40, né, por exemplo, e a calça ficou perfeita nela. Ou vamos dizer que ela vista, não, 40 não, senão vocês vão ficar com isso na cabeça. Vamos pensar que ela veste 46. Ela vestiu 46 e a calça ficou perfeita. Daí ela veste 58
E ela vai lá experimentar, o tamanho dela é 58, já é um plus size, né? E ela vai experimentar e a calça não fica legal, não fica bacana. E aí começa a pegar daqui, pegar dali, puxa daqui, puxa dali. E ela vai falar, nossa, que pena, poxa, você ficou tão bem e não ficou. Eu não tô nem falando de biotipos diferentes, mas eu tô dizendo o seguinte, em determinados moldes, quando você começa a aumentar de uma forma muito grande essa gradação, ele começa a dar defeito. Então, em vez de fazer o efeito bom, que é exatamente o resultado daquilo que a gente precisa, ele faz um efeito contrário. Então, é por isso que quando você começa a fazer essa gradação de molde, nós na saia, eu fiz até o 50. Mas quando é a partir do 50, eu tenho que me basear num outro tipo de medida. Num tipo de medida de uma pessoa realmente maior, né? Num plus size. Para quê? Numa pessoa grande, para eu conseguir concentrar aquelas medidas e aquela gradação dentro daquele padrão de medidas. Eu não posso pegar um tamanho 34 e transformar ele daqui a pouco num 64. Por quê? Porque não vai dar certo, né? Porque as linhas das pences, a parte da modelagem, a proporção é outra. Por mais que você vá aumentando. Então, você só tem que ter esse raciocínio para você conseguir lembrar. Em uma saia, como eu disse, você até consegue, é um pouco mais fácil. Mas depois, quando você vai indo para peças que são mais complexas, como a calça, shortinho, a bermuda, enfim, a blusa, isso fica mais difícil, tá bom? Então, vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou fazer e depois eu vou mostrar para vocês os tamanhos principais que vocês precisam, tá? Que é para vocês conseguirem fazer aqui. Então, vamos lá, vou baixar aqui a câmera. E, primeiro, as medidas que a gente precisa, a gente já sabe, é a cintura, a circunferência da cintura, a circunferência do quadril e essas duas medidas, sendo as circunferências, a gente vai utilizar o quê? 1/4 dessas medidas, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, acerto o meu molde, não é? Eu vou deixar só esse espaço aqui maior, que eu quero depois mostrar aqui para vocês, né? Tá bom. Então, aqui, agora, eu vou pegar a medida, prestem atenção. Eu vou pegar aqui a medida de um tamanho 34, tá? E essa medida de tamanho 34, o tamanho 34 tem uma cintura de 64 centímetros. Então, se você quiser anotar, anotem aí. A cintura dela é de 64 centímetros, ok? Então, você vai vir aqui, pegar o 64, dividir por 4, não é? E vai colocar 1/4 do valor aqui. Olha aqui, do tamanho 34. Colocamos aqui, não é? Da cintura. Agora, eu quero colocar o valor de 1/4 do meu quadril, não é isso? Qual que é a largura do quadril de um tamanho 34? 88 pela tabela padrão, né? Então, eu venho aqui e vou marcar 1/4 desse valor do meu quadril, que foi 88. Repetindo, a largura do quadril de um tamanho 34 vai ser 88. Então, dividido por 4 vai dar 22. E eu vou vir riscando esse 22 ao longo do meu molde. Qual que é o tamanho de uma saia reta? O comprimento padrão, a gente sempre deixa aqui 60. No meu exemplo, eu vou colocar aqui com 50, gente, só para poder ter espaço para fazer o que eu preciso, tá? O padrão é de 60 centímetros, então vamos considerar aqui 60 centímetros. Vamos fechar aqui o nosso retângulo. Fechando o nosso retângulo com 1/4 do quadril, tamanho 34. Agora, a gente vai vir aqui no tamanho 34 e vai marcar o quê? Vai marcar a altura do nosso quadril aqui. Eu posso marcar ele com 20, como eu posso marcar ele com 19 centímetros. Isso aqui agora, essa altura do quadril, para a nossa gradação, ela não vai estar alterando aqui não, tá? Então, se você errou, esqueceu, acertou ou não, esse valor aqui não tem problema, tá bom? Pronto, então, aqui eu tô aqui fazendo tamanho 34, frente, ok? Vamos lá, eu vou fazer aqui frente e costas porque facilita pra gente. O que mais que eu preciso? Eu venho aqui, marquei. Na parte da frente, vamos dizer que eu não queira colocar pence. Se eu quiser colocar pence, você vai marcar 1/4 do valor da sua cintura, mais
2 centímetros, tá? Na frente, gente, você pode, se você tiver que fazer uma pence na frente, você pode fazer uma pence de 2 centímetros, porque 2 centímetros geralmente é suficiente para a parte da frente, tá? Se você também não, se você quiser fazer de 3, tudo bem, mas geralmente não tem necessidade. Então, eu venho aqui, marquei a minha cintura, parte da frente, e tracei até, ó, o valor aqui do meu quadril, não é isso? Traçadinho. Agora, se eu quiser fazer a minha parte das costas, como que eu faço? Eu vou marcar 1/4 do valor da minha cintura, mais os meus 3 centímetros de pence, não é? Vou chegar aqui, ó. Venho aqui, marquei a parte das costas, né? E aí, na parte das costas, automaticamente, eu venho aqui, ó, marco o meio para eu fazer o quê? A minha pence. Então, a minha pence tem a profundidade aqui de 10 centímetros, de comprimento, desculpa. A pence aqui vai ser de 3 centímetros, não é? E eu venho aqui, risco aqui. Foi. Então, no geral, aqui a gente sabe que tem que acertar, né? Para não ficar aquele bico. Enfim, no geral, sua saia reta tá prontinha. O que que você precisa? Você vai ver como é super fácil. Então, o que que você precisa para você fazer sua gradação agora? Acrescentar os valores nas laterais dele todinho. Então, se eu tenho aqui, quanto que eu vou pegar agora para acrescentar? Vamos lá? Ó, eu vou acrescentar 1 centímetro. Olha aqui, vou vir fazendo assim, ó. 1 centímetro em volta do meu molde. Eu tava no tamanho 34, né, gente? Então, vamos prestar atenção aqui. 1 centímetro nas laterais. Ó. 1 centímetro nas laterais. Então, fiz aqui. Tô fazendo aqui. E vocês vão ver como é super fácil. Pelo menos na saia. Ó. Então, acrescentei. E aqui em cima, você precisa acrescentar? Você precisa acrescentar. Por quê? Porque aqui, ó, eu tô com o tamanho 34 aqui. Se esse tamanho daqui, que eu já vou dizer qual que vai se tornar, eu precisar, se essa pessoa daqui for alta, o que que acontece? Automaticamente, esse valor vai subir. Então, eu tenho que acrescentar aqui em cima também, ó, 1 centímetro. Entenderam? Ah, se você vê que a pessoa é baixinha, não tem problema. Aí você não acrescenta aqui em cima. Mas o correto é você vir e acrescentar ela aqui em cima. Ok. E na parte de baixo, quanto que eu vou acrescentar? Eu acrescento 2,5 centímetros por conta de quê? Da minha bainha. Então, eu acrescento aqui, ó, 2,5 centímetros já é suficiente para eu acrescentar na parte de baixo. Eu posso deixar esse valor para a bainha. E aí, eu já acrescento ele aqui. Estão vendo? Então, aqui eu já vim para o número 34. Então, vamos riscar ele aqui para ficar certinho. Aqui, ó. Agora. Aqui embaixo também. E aqui na lateral. Então, do tamanho 34, você fez o seu molde e você chegou agora em qual tamanho? Vamos medir aqui pra gente ver, que aí você já fica sabendo e termina não tendo dúvida. Olha aqui. A gente vai pegar aqui. Vamos lá. Esse 1 centímetro que a gente pegou aqui, e olha que a gente pegou um tamanho pequeno. Então, desse tamanho 34 que eu aumentei 1 centímetro aqui, porque eu aumentei aqui pela... Peraí, gente. Peraí. Ó. Porque aqui tá com a pence, tá? Você vai acrescentar ele aqui, ó. Peraí, é isso aqui que eu tava... Opa, não posso, senão a gente erra aqui. Não dá certo, não é? Pronto.
Então, aqui, do tamanho 34, você veio para o tamanho 38. Então, esse que a gente somou aqui, ó, tá sendo o tamanho 38. Agora, prestem atenção. Eu me baseei nesse daqui, porque a gente tinha feito só para vocês conseguirem entender a parte das costas aqui. Mas quando você estiver fazendo tanto frente como a parte das costas, você vai fazer o quê? Você vai estar se baseando nele, ali, ó, aqui a parte da frente, que a frente aqui a gente não colocou a pence, ou se tiver a pence, na parte das costas, né? Mas você tem sempre que se basear pelo lado certinho. Então, só para vocês não se confundirem, né? Então, aqui, se for frente, sem pence, vem pela frente. Se for costas, você vem pelas costas, tá? Só para depois você não gerar erro. Então, do 34, nós pulamos para o 38. Por quê? Então, o 34 e o 38, se você fizer uma modelagem, por exemplo, no 38, automaticamente essa modelagem vai servir para quem? Até para uma pessoa 36, né? Se tiver ali dentro do padrão. Agora, vamos fazer outra, eu vou riscar ela. Vou riscar aqui também. Ó. E você vem colocando ao longo dele todo. Você vai fazer isso 4 vezes. Até olhei ali pro meu, né? Tanto parte da frente, como parte ali das costas. Eu fiz aqui só, eu fiz a frente e costas logo de uma vez, né? Pra gente não demorar muito. Que aí você consegue literalmente ter, já entender, ter um resultado bacana e pronto. Aqui a mesma coisa, vamos lá. Gente, daqui a pouquinho eu leio vocês, agora não tô conseguindo ler não. Ó, você vem traçando aqui, acertando. E quando você estiver fazendo, lembra que é para você depois justamente. Você não vai fazer igual eu fiz aqui junto, você faz separadinho, parte da frente, igual eu mostrei aqui, né, do minha base lá que já tá feitinho. Então aqui, ó, a terceira linha. Então, do 34 eu fui pro 38, não é? E do 38 aqui, eu vou para que número? Pro 42. Ó, eu vim pro 42 aqui. Estão vendo? Então, olha que bacana, do 38, só com isso que a gente já fez, você com essa medida que eu dei para vocês a partir de uma cintura de tamanho 34, que foi a circunferência da cintura dela, eu já falei, né? Você já tá aqui no tamanho 42. E você vai fazer isso ao longo dele todo. Então, vamos fazer mais uma vez. E a gente vai pulando, né? Vamos dizer assim, a gente vai pulando de um em um. Então, agora a gente faz o próximo, para você ver novamente. Vamos fazer no vermelho, que aí vai intercalando e você consegue ver. Então, você vai colocar 1 centímetro nas laterais, não é? Que é 1 centímetro nas laterais e 1 centímetro no meio costas. Porque meio frente a gente sabe que não tem, né, gente? E 1 centímetro aqui na parte de cima. Na parte de cima é 1 centímetro, não é? Ó, eu vou fazer assim, que eu já sei. A gente já vai aqui, ó, contornando aqui nosso 1 centímetro. E na parte de baixo? A parte de baixo é o único lugar que a gente vai colocar 2,5 centímetros para aumentar. Aí você vai dizer, nossa, mas então quando chegar essa saia no tamanho tal, ela vai estar enorme de comprida. Vai. Sabe por que que vai? Por conta daquilo que eu já expliquei para você no início do vídeo. Uma pessoa que é 50, proporcionalmente, ela vai aumentando em tudo. Então, ela pode ser um 50 bem baixinho? Pode ser bem baixinho. E se ela for um 50 bem baixinha e for sua cliente, você já sabe o que que você vai fazer. Você vai reduzir, você não vai fazer ela tão comprida, porque ela vai o quê? Ela não vai
ela não vai ficar mais alta, ela só é mais gordinha, mas ela não é mais alta. Então é isso, esse raciocínio que você tem que ter. Aqui, quando você aumenta nele todo. Ó, então, daqui do 42 para onde que a gente foi agora? A gente foi pro 46. Olha que bacana. E você vai fazendo esse acréscimo. E você vai fazer quantas vezes mais? Até chegar do 46, você vai pro 50, que vai ser o último que a gente vai fazer. Por que a gente só vai fazer mais essa vez? Por conta daquilo que eu expliquei para vocês, para a gente não ter aí o quê? Um erro, um acréscimo e ter um problema depois. E você for fazendo essa modelagem ficar totalmente errada. Então, podem fazer dessa forma, se vocês quiserem fazer a peça piloto. Agora, lembra do que eu disse. Ele é baseado numa tabela padrão. Façam a saia reta, façam a peça piloto. Gente, a gente tá falando de... Desculpa, ó, me distraí aqui, né? Aqui, desculpa, gente. Nem olha aqui embaixo, ó. Eu aqui embaixo é 2,5. Eu me distraí, fui com tudo, né? Falando com vocês aí. Lembra que é uma saia reta padrão. Então, se você tá fora do padrão, automaticamente o que você tem que fazer? Os ajustes, não é isso? Olha aqui. E a gente vai acrescentar aqui nele todinho os valores que a gente precisa aqui, ó. Então, na saia, super fácil, não tem mistério. Pode seguir. Então, se você, por exemplo, estava doida para fazer a sua saia reta, presta atenção. E já tá um tempão, eu não consigo, a gente ensinou lá no modelagem sob medida, eu também não consegui entender, eu não consegui tirar as minhas medidas, eu não acerto, não. Ok. Então, se você estiver dentro dessa tabelinha até aqui, você já consegue fazer e faça a sua gradação e automaticamente você já vai ter o seu molde aqui, ó. Então, o último molde aqui, ó, já é o tamanho 50, o nosso último molde feito. E aí é o que eu disse mais uma vez. Como que vai ficar a questão da pence? Você vai fazer proporcional, né? Então, se essa pence, isso aqui você vai fazer para todo mundo. Presta atenção. A pence, ela vai aumentar aonde? Ela não vai aumentar só daqui para cá. Ela vai ser de acordo com o quê? Com o valor que você tem daqui da tua cintura, né? Então, você vai se basear daqui da cintura dessa cliente, presta atenção. Vai confirmar se a altura do quadril dela tá aqui. Se a altura do quadril dela não for menor, você vai subir, vai marcar direitinho, não é? Porque subiu aqui, você tem que definir. Ou, pelo contrário, você não vai aumentar, né? Eu não vou aumentar aqui, porque ela tá ficando com a cintura muito alta. A minha cliente é 50, que foi esse último número que nós fizemos aqui, ó. É o tamanho 50. Então, por exemplo, se chegou aqui, não. Mas eu vou usar essa largura, porém eu vou usar essa medida daqui de baixo, porque fica melhor para ela. Então, o que você vai fazer? Daqui para cá, você vem e risca a sua pence. Então, a sua pence, ela vai aumentar proporcionalmente, porque se esse 50 for uma pessoa super alta, ou seja, é óbvio, a sua pence vai vir para cá, ó. A sua pence vai subir, você vai subir com ela todinha aqui, ó. Então, a pence sobe para todo mundo. Ela só não vai subir se você vê que essa pessoa é baixinha e essa pence não tem que subir, entendeu? E aí, a mesma coisa que na saia. Minha saia, eu sou 50, mas eu sou baixinha. Então, eu não preciso fazer o quê? Eu não preciso ter esse comprimento, essa altura toda, porque a minha saia, automaticamente, ela ficou o quê? Ela ficou muito maior. Então, resumindo, nós saímos do 34 e fomos para o 50. O que a gente aumenta? 1 centímetro a mais nas laterais do molde frente e costas, no meio costas e na parte de cima da cintura. E na parte de baixo a gente acrescenta 2,5, tá? Que é justamente para você conseguir obter esse resultado da gradação, tá bom? Bom, as pences ficam no mesmo lugar, as pences vão ficar no mesmo lugar aqui porque ele está proporcional, né? Ele está proporcional, se você observar esse valor que você fez, olha como a pence está batendo direitinho no meio deles, não tá?
Olha como é interessante essa questão da gradação quando você faz certinho. Ela vai ficando certinha. Praticamente ela tá aqui, ó, todinha direitinho. Claro que a gente tem que entender que essa pence que eu fiz aqui não seria a pence da frente, seria a pence das costas, né? Que a gente colocou de 3 centímetros aqui. Mas mesmo que fosse, estaria direitinho. Então, cada 1 centímetro de cada lado sobe 4 números. Isso, nós fizemos exatamente isso. Subimos 4 vezes, né? Essas 4 vezes, na verdade, elas não representam 4 manequins, representam 4 gradações que nós fizemos. Por quê? Porque, na verdade, quando você sai do 34, você pula para o 38. Então, olha aí, você já pegou até o 38, na verdade, né? Do 38, você pulou para onde? Para o 42, né? Você já fez, ou seja, o 40 já está entre eles, se você tiver uma pessoa a 40. E assim por diante, entendeu? Então, se eu quiser aumentar do tamanho 34 para o tamanho 36, eu aumento 0,5 nas laterais e cintura 1,25 na barra. Até pode ser, você poderia até usar esse raciocínio de você estar fazendo essa divisão, ok? Para você conseguir encaixar naquela pessoa ali. Mas, façam como sempre, façam a peça piloto. E outra, baseado a gradação numa modelagem padrão, numa tabela. Então, tabelado. É aquilo que eu expliquei no início. Quem não viu, corre lá para ver. Se for sob medida, como é que você tem que proceder. Vai ser de acordo com aquela clientela que está dentro daquele padrão do sob medida. Não adianta você sair fazendo uma peça da sua peça sob medida que você fez e sair graduando para todo mundo, que não vai dar certo. Né? Você tem que fazer de acordo com a tabela padrão, porque todo mundo vai se encaixar. Então, como eu estou falando, lanço, como diz, o desafio. Para quem está dentro, pelo menos desse valor dos 50, dessa tabela industrial aí que eu tenho, que é muito bacana, eu gosto dessa tabela. Você pode fazer a sua gradação em casa, faz a sua peça piloto, veste, e você vai ver se realmente ela vai encaixar direitinho ou não. Ela sempre encaixa, é muito boa, fica retinha. A gente não tá discutindo aqui. Eu tenho muito quadril, eu tenho muita cintura, meu bumbum é empinado, é porque é pra baixo. Gente, esse não é. Gradação é para você aumentar a modelagem e vestir. Por quê? Porque ela tá dentro da padronagem. Então, é isso que você tem que entender. Agora, o que você tem que fazer para ajustar ou reajustar um corpo que é fora do padrão, aí é outra situação, entendeu? Então, eu não uso pence na parte da frente nas minhas clientes, em 90% das minhas clientes eu não uso e também não uso em mim. Na parte da frente eu não gosto de pence, eu acho que pelo contrário, a pence fica excelente na parte das costas por conta do bumbum, tá? Proporcional à profundidade. Sim, proporcional à profundidade de cada molde, com certeza. Muito aprender modelagem infantil. Essa gradação é essencial na modelagem final, já que a criança cresce sempre. Sim, é verdade. Então, na modelagem infantil, você pode seguir também a mesma maneira, o mesmo método, porém você tem que estar com as medidas certinhas, né? Porque ela sempre vai pular, ou seja, e é o que acontece também. De 4 anos ele pula para 6, de 6 anos vai pular para 8, né? E assim sucessivamente, do 34 não pula para o 36, né? Então vai fazendo assim, do 4 para o 6, do 6 para o 8, do 8 e assim por diante. E aí você tem que fazer de acordo com como é que fala? A medida da criança. Porque é como a gente falou, se é tabelado, se você está fazendo em casa para o seu cliente, né, para o seu filho, sobrinho, seja o que for, ou cliente mesmo, ou se você está fazendo para vou vender, né? Eu trabalho com modelagem infantil e eu quero vender. Então, isso que você tem que entender, tá? A medida que a gente usou como base, eu falei, Beth, no início, foi a medida do tamanho 34 e a cintura tem 64 centímetros de circunferência. Então, nós utilizamos 1/4 desse valor. A gente falou aí no início do vídeo que é justamente a medida base padrão de um tamanho 34 para você conseguir estar utilizando. Claro, gente, tem N tabelas de medida, como eu já falei. Cada tabela vai ser uma, e você vai ver, mas a 34 que a Gi falou, a 64, eu vi uma que a 34 era 60, era 80, gente, como eu disse, eu faço com essa tabela que eu gosto, com essas medidas e sempre funcionou para mim e dá super certinho. E você vai utilizar a que você achar melhor.
Se você gosta de por isso que eu falo, você não pode misturar as coisas. Não misturem as coisas, gente. É igual água e óleo que não se misturam. Tem que começar a pensar nesse raciocínio. Prestem atenção. Se você está usando uma tabela, faça uma roupa toda pelaquela tabela. Não começa a fazer uma coisa da tabela, uma coisa sob medida. Depois as peças não vão bater, vai ter um desencontro, você não vai entender que tem um ajuste aqui e ali que caiu errado e depois você não consegue entender. Então, no geral, tenta começar a fazer. Se você está usando só uma tabela, usa só uma tabela. Se você está usando outra, não tem problema, usa outra. Não tem problema nenhum no que você escolher, porém você tem que escolher uma coisa específica e seguir aquilo ali. Porque se você ficar meio lá, meio cá, quando você juntar, nada vai dar certo e vai ter desencontro. E depois você não vai entender por que a modelagem não deu certo, entendeu? Então, gente, você viu que, na verdade, eu já falei aqui que o tamanho P, Renata, pelo menos na maioria dos lugares, geralmente, principalmente no Brasil, é considerado, o P é considerado 34, 36 e 38. São esses 3 números. O M é o 40, 42 e o 44. O G é o 46, 48 e o 50. E por aí vai, tá? Então, eles pegam de 3 em 3. Então, por exemplo, isso na indústria, né, em algumas empresas grandes. Quando você está fazendo uma peça que você trabalha tabelado, que você trabalha vendendo, por exemplo, eu vendo roupa, sei lá, sou sacoleira, eu vendo pela internet, tenho uma loja, enfim. Ou você coloca no seu ateliê para as pessoas virem e você não faz sob medida. O que você precisa saber? Você precisa ter essa noção. Quando você vai falar assim, eu vou trabalhar com P, é o que eu já disse aqui, você tem que escolher qual é o P que você vai trabalhando. Se você vai trabalhando com o P34, se você vai estar trabalhando com P36, que também é considerado P, ou se você vai trabalhar com P considerado 38. Entre esses 3, qual seria o melhor? O meio termo, porque o meio termo vai dar entre um e outro, e faz um meio termo, né, de acordo. Então, a mesma coisa, se você tem aqui... E outra, isso, gente, é dentro, assim, do que é mais utilizado. Agora, tem muitas lojas, por exemplo, tem lojas que trabalham com clientes e já sabem que os clientes são tamanhos grandes e ela chega e fala assim, esse é o meu P. Só que você vai vestir, aquele P é tamanho 40, é tamanho 42. Mas aquilo não é P de tabela industrial. Entenderam? Mas por que é P? Porque ela trabalha com muito cliente grande e às vezes para o cliente não se sentir constrangido, isso acontece demais, gente, isso é a coisa mais comum que acontece nas lojas, entendeu? E aí você sai toda feliz, eu fiz 44, eu fiz 42, não veste. Ali é porque ela colocou o tamanho P, o tamanho M, para o cliente se sentir um pouco melhor e achar que ele está vestindo um tamanho menor. Para venda, entre aspas, é ótimo, porque o cliente fica com aquele psicológico e fala, eu compro lá, porque lá o meu tamanho é M, porque eu visto P. Entende? Mas na verdade não é isso. Ela retira aquele valor que ela tem de uma tabela industrial e ela joga aquilo como P e como M, porque ela já sabe que ela trabalha com uma modelagem maior. Então, a gente tem que entender o que é certo, o que é a teoria, o que é feito na prática, o que acontece e o que você pode fazer. Então, você pode dizer que o M, como eu tô falando, pela tabela, o M ele tá entre o 40, 42 e o 44, não é? Tá dentro disso. Também, como eu estou dizendo, tudo que eu estou falando não quer dizer que você tem que bater um martelo e falar, Gi falou, tem que ter um certificado, tem que registrar, reconhecer firma. Não é isso, porque como eu disse, as modelagens e as medidas, elas são sempre... vão alternando e muitas lojas fazem isso. Isso já é comum e não tem como. Por quê? Porque justamente se uma loja, um lojista trabalha com um monte de cliente, que o cliente dele é tudo M, gente, qual o problema dele dizer que o M dele realmente é esse? Não tem problema, ele está vendendo, ele está atendendo o cliente dele, não está causando prejuízo para ninguém, entende? Então assim, a gente também tem que raciocinar um pouco e entender o outro lado, porque às vezes a gente fica muito... de bater o martelo e só de julgar. Mas a gente tem que entender essa questão da modelagem, essa questão das medidas, que é para a gente conseguir realmente definir, né? Usando a graduação, a gente pode medir a parte mais larga do corpo que encaixa melhor e depois pode apertar na parte que de repente fica larga. Sim, isso você já vai fazer na peça piloto. Então, você fez a tua peça piloto dessa gradação aqui que nós fizemos. Vestiu, deu tudo certo? Tudo bem. Mas
Se você viu que tá larguinho ali, que ficou, eu vou apertar a cintura, eu vou apertar, não tem problema nenhum, você vai fazer os seus ajustes normais. O tamanho M corresponde ao 38 ou 40? O tamanho M corresponde ao 40, é o que eu falei. 40, 42, 44 é o tamanho M, 38 é tamanho P. 38 nunca foi tamanho M, né? Mas é em algumas lojas. Pois é. Então, gente, é verdade. Eu uso 38 e 40, dependendo da marca. Entendi. Fica grande, eu uso 40 e 42. Tem que ser. Pois é, gente. Então, assim, vocês viram que como eu já comecei para dar essa introdução, depois a gente vai ter outras aulas, outras lives, e eu vou mostrar, eu vou explicar para vocês, ensinar como que você pode fazer a gradação na calça, que é um pouquinho mais complexa, mais chatinha, mas também não é tanto, e na parte da blusa, da manga, enfim. Mas é importante você já saber como funciona, saber o todo da modelagem para você não ficar só dentro da caixinha e depois, porque eu pensei que fosse isso. Gente, gradação é uma coisa, a gente trabalha 90% em cima da tabela, ele é tabelado. Para fazer sob medida, você tem que criar uma outra linha do sob medida. E como eu expliquei, não tem como você pegar um molde que é 34 para você chegar lá no 64. Você pode até chegar, mas a coisa vai ficar fora do padrão, desproporcional. Então, aqui já é mais do que do limite. Por quê? Porque eu fiz juntando tudo, juntando a altura em todos os sentidos, de uma altura de uma pessoa bem alta, que a gente aumentaria a altura do quadril, e de uma pessoa mais baixinha. Então, qualquer coisa você vai reduzir aonde que você vai reduzir? Na altura, tirar um pouco da cintura, se for o caso, né, abaixar, e na bainha, para você conseguir fazer, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo foi rapidinho, não é? Pois é, eu falei que ia ser rapidinho de hoje, para vocês conseguirem entender. A Chino GG corresponde ao M aqui no Brasil. É verdade, as modelagens de lá são completamente diferentes. Infelizmente, é muito pequena. E mais uma coisa, você entende aí, Natália, o porquê que muitas vezes corresponde também. Porque não são todas, mas tem algumas peças que vêm de lá e vem até com a tabela certinha. Só que é aquilo que eu falo, corresponde ao GG, por quê? Porque você às vezes não sabe o que é o GG, entendeu? E as pessoas falam, nossa, mas esse é o G e tal. Então tem algumas que são certas, mas tem outras que não, infelizmente, né? Sim, são pequenos, é verdade, Renata. Mas tem algumas que ainda são corretas. Outras, enfia o pé na jaca e aí fica muito errado e dá muita diferença mesmo, né, gente? Gente, beijo pra vocês. Até a próxima e até amanhã, que a gente vai estar fazendo aí. Olha aqui, gente. Olha que vestido maravilhoso. A gente vai estar fazendo amanhã. É isso aí, na live de 10 horas de Brasília. Então amanhã, sexta-feira, essa live de 10 horas de Brasília, a gente vai estar fazendo esse vestido super verão, que é maravilhoso. E assim, você vai se surpreender, porque realmente é muito bacana. Então, beijo no coração, que aqui é mais do que noite, é isso aí. E vai que vocês aproveitam para jantar, não é isso? Então, beijo, gente, a gente se fala até amanhã. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários ou me passa no Instagram, Gisleide Novello, ok? Pois é, fui. Agora não dá mais, né? Agora a gente tem que ir, senão a gente passa a madrugada aqui. Pois é, gente, fui. Beijinho.